Uma alegria para mim estar de novo aqui entre vocês. Durante um bom tempo, eu fiquei pensando no que eu poderia falar a esses corações queridos. E me veio a inspiração de homenagear alguém que há muito tempo está entre nós, cuidando de todos nós, buscando nos orientar e nos encaminhar para o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus. E eu vou começar com uma prece que não é minha. Essa prece é de Rafael Siqueira. Ele conta que no último dia 13 de outubro, ele caminhava pelas ruas, aliás, pela praia do Rio de Janeiro, quando ele começou a se lembrar desse querido símbolo do amor que nós trazemos em nossos corações. E emocionado, então, ele escreveu essa prece. Meu Pai Francisco, que saudades daqueles dias longínquos. Nós não tínhamos nada, mas tínhamos uns aos outros. E, sobretudo, tínhamos Jesus. Hoje, as pessoas precisam de tantas coisas, brigam por tantas mesquinharias, esquecem-se do amor que permanece invisível aos olhos materiais. Eras, para nós, um exemplo, um verdadeiro pai espiritual que ainda hoje te pedimos, olhe por todos nós. Vestia-se com burel singelo, sem qualquer vaidade. Comias bem pouquinho, a fim de que nada faltasse aos irmãos. Ensina-nos a viver, meu Pai. Nós te víamos cuidando das crianças pobres e leprosos, de quem beijavas as feridas. Mas 8 séculos depois, ainda não aprendemos a nobre arte de servir, sem esperar nada em troca. Quando chamavas a todos de irmãos, era do amor que você falava e exemplificava. Contudo, ainda hoje, nosso amor é condicional, pois apenas voltado àqueles que pensam e agem como nós. Nós te vimos conversar com o sultão muçulmano, falando de Jesus como príncipe da paz. Hoje, meu Pai Francisco, o nome do Cristo permanece em nossos lábios de fel, como espinhos de seita, com espírito de seita, mas ainda longe do nosso coração. Volta, meu Pai, para que as flores de Assis possam perfumar um mundo de novas esperanças. Vem cantar de novo Jesus, pois nossos corações precisam dele. O mundo encontra-se em uma grande invernia com lobos rapazes, uivando por todos os lados. Mas você, meu Pai, amansou o lobo de Gúbio e fez nascer a mais linda rosa por sobre a neve. Quando hoje o mundo se encontra em uma cruzada de irmãos contra irmãos, nós nos lembramos de ti e quando espocavam as cruzadas dos reis católicos a serviço do Papa, você nos ensinou a orar pedindo, fizesse de nós um instrumento de paz. Volta, Paizinho seráfico, e mostra-nos novamente os caminhos da Galileia, do lago de Genezaré e daquele Jesus incomparável, do qual tu fostes o mais perfeito êmulo. Fica conosco, uma vez mais, envolvendo-nos
em paz e bem. Eu acho que todos já sabem de quem nós estamos falando, né? De quem eu pretendo falar essa noite. Eu tenho acompanhado o ensino do livro A Caminho da Luz, que o nosso querido Jorge Larrat, Cristiane Dux, mediado por Denise Ballot, tem feito. E num desses dias, assistindo a live, eles fizeram uma live especial, porque no capítulo 18, quando Emmanuel trata dos abusos da igreja, Emmanuel faz uma parte para Francisco e para os franciscanos. E eles, então, fizeram uma live especial, falando a respeito de Francisco, a respeito de Clara, e deste amor profundo que Francisco nutria pelo nosso Mestre Jesus e por todos nós. Esse capítulo 18, ele trata de um período muito conturbado, que é o período da Idade Média, que durou praticamente 10 séculos. Foi do século V ao século XV. E por volta aí do século XII, XIII, que foi quando o nosso Francisco esteve entre nós, foi o período que se institucionalizou as cruzadas e a Inquisição. O nosso governador planetário já havia, há muito, vinha tentando envolver os corações, alertar a igreja de que ela estava num caminho equivocado. Mas nada do que se falava, nada do que se trazia, abria os corações endurecidos, que só pensavam no poder, só pensavam na dominação do povo. Eles estavam surdos, cegos a qualquer influência. Jesus enviou vários irmãos, vários discípulos, entre eles aqueles que formaram a ordem beneditina, que eram filiados às regras de São Bento, de onde saiu o canto gregoriano, que muito encanta ainda a todos nós, com a sua beleza e a sua força de refazimento espiritual. Mas nada afetava os grandes, os papas, os reis, que viam em tudo isso só o desejo de dominar, de controlar. Tudo era vendido, desde a indulgência, o perdão, a água do Rio Jordão, pedacinho de tecido que podia ser tecido desse ou daquele, do manto de Jesus, areia que por onde Jesus havia passado, tudo era vendido, tudo convertido em valores, e o meia-culpa se fazia presente com tanta força que a população se encolhia, e pelo medo eles dominavam a todos, a igreja enriquecendo cada vez mais e a população amedrontada, correndo riscos.
Ninguém que pensasse diferente, ninguém que tentasse exercer o livre direito de pensar estava livre. As cruzadas eram conquistas territoriais, pura política. A Inquisição agredia, queimava, expoliava qualquer um que tentasse pensar diferente. Foi exatamente nessa época que Jesus, sem saber mais, né? Sem saber mais não é maneira da gente dizer, mas que Jesus, vendo a necessidade de alguém, né, com força, que viesse para realmente modificar essa situação, chamou o seu apóstolo mais amado, aquele que permaneceu ao lado de Jesus até os últimos instantes. Foi neste período que Jesus chamou João, o evangelista, e pediu a ele: volta, João, volta, vem de novo lembrar do meu evangelho de luz, vem de novo caminhar entre o povo e mostrar que Deus não é esse Deus punitivo, mas é um Deus de amor, um Deus de luz. Volta, João. E João, que foi aquele que o acompanhou até o último instante realmente, quando Judas havia o traído, quando Pedro havia o negado, e os outros 9 haviam se dissipado no meio da multidão para não serem acusados de seguidores de Jesus, ele permaneceu ao lado de Maria, aos pés da cruz, até o último instante. Foi para Maria, nesse momento, que Jesus olha, quando ele já estava se desprendendo, e diz: mãe, aí está o teu filho amado. E voltando-se para João, João, eis aqui a tua mãe. Então é esse amor, né, que sobreviveu a tudo, a quem Jesus pede: volta e vai ensinar de novo os meus passos. E aí Francisco vem. Aliás, Francisco não. João vem uma região da Itália, na Umbria, na cidade de Assis. E ele nasce com o nome de Giovanni de Pietro de Bernardone. Giovanni é João. Então ele nasceu João. E aí dizem os historiadores que houve 3 motivos para que ele se transformasse em Francisco. Primeiro, o pai, rico comerciante, negociava com a França e queria fazer uma homenagem à França. A mãe era de origem francesa, Dona Picard, como é conhecida, de origem francesa. Mas existe um terceiro motivo que nos é revelado por Camilo, o mentor de Raul Teixeira, que na época de Francisco esteve com ele, como o franciscano Maceu. E Camilo então diz que Francisco, né, que Giovanni, era muito alegre, muito brincalhão, e ele conversava com os amigos em francês.
E que aí os amigos o chamavam de, lá vem o Francesco, né? Lá vem o Francesco. E com isso ele se transformou Francisco. E ele teve, como todos nós, a grande maioria conhece pelo menos um pouco da vida de Francisco, ele teve uma vida, uma juventude mundana. Ele gostava de sair com os amigos, de brincar. E naquela época existiam duas possibilidades para aqueles que nasciam nobres. Ou eles entravam para a igreja, ou eles se tornavam cavalheiros. E ele escolheu ser o cavaleiro. E aí ele partiu para a primeira guerra dele, contra... não me lembro agora. Mas ele partiu para a primeira guerra dele e Assis perdeu a guerra. E ele ficou preso durante 1 ano. E no cárcere, ele começou a pensar, a analisar aquela situação, ver a situação dos outros irmãos que estavam ali presos com ele também, encarcerados. E ele então começou a se condoer daqueles irmãos. Foi aí que ele iniciou a reforma íntima dele. Ele dividia o pão que vinha, ele dividia a água, ele orava com os irmãos, ele procurava ajudar e socorrer as necessidades daqueles que estavam aprisionados ali com ele. 1 ano se passou, o pai dele pagou o que hoje a gente chama de fiança, uma quantia para que ele fosse libertado. Ele voltou a Assis, mas já voltou transformado. E ele, pouco tempo depois, ele segue para a segunda guerra dele. E ele, quando ele estava entrando na cidade de Spoleto, e aí tem várias histórias, cada historiador conta de um jeito. Um diz que ele teve um sonho, que estava num grande palacete, o outro diz que ele estava em cima do cavalo, o cavalo parou, ele apiou, enfim. Outros dizem que ele ficou enfermo, né? Mas a verdade é que ele era médium, grande médium, e médium de Jesus. E segundo Divaldo, nós tivemos 3 grandes médiums. Primeiro Jesus, que era médium de Deus. Depois Francisco, que era médium de Jesus. E o nosso Chico também, que era médium de muitos. Né? E ele ouviu, então, uma voz que dizia: a quem queres servir? Ao Senhor ou aos servos? Ele para, ao Senhor. Então, por que você está servindo aos servos? Que são aqueles que só querem lucrar com tudo isso. Mas então, Senhor, o que queres que eu faça? Volte para a sua terra e novas diretrizes lhe serão dadas. Ele então volta para Assis como desertor. Imagina naquela época, o filho de um nobre voltando como desertor de uma guerra que ele nem chegou a lutar. Isso depois que o pai pagou a fiança para ele ser libertado. E ele volta. E aí ele começa realmente a transformação dele. E ele passa, então, a frequentar a igreja, a igrejinha, as ruínas de São Damião. E ele ouve de novo a voz: restaura
a minha igreja. E como a gente confunde muito com as mensagens que a gente recebe, ele achou que ele tinha que levantar a igreja física de novo. E ele começou então a pegar os tecidos caros que o pai trazia da França e vendê-los mais baratos para poder trocar pelas pedras para ele poder reformar a igreja. E o pai, contrariado, acabou fazendo no centro de Assis uma inquisição. O pai era o promotor e o bispo Guido era o juiz. E ali o pai, então, como promotor, conta tudo o que aquele menino, né, na versão do pai, estava fazendo contra a família dele. Que estava espoliando, que estava ajudando os pobres, que queria que houvesse igualdade entre eles e os funcionários, e vai contando. E o bispo, como vocês já sabem, pergunta: filho, você fez tudo isso? Ele concorda, fiz. E você tem como devolver os valores que você retirou do seu pai? É nesse momento que ele retira, então, as suas roupas. Alguns dizem que ele realmente ficou nu, outros dizem que ele manteve o camisolão que eles usavam por baixo, né, como roupa íntima, e leva as roupas até o pai e diz: pai, eu te amo muito, mas a partir de agora eu não sou mais Francisco de Pietro de Bernardone. A partir de agora eu sou apenas Francisco e vou seguir Jesus. E sai, e realmente ele nunca mais pede nada a seu pai. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que em pouco tempo ele tinha mais de 200 mil seguidores. E isso incomodou profundamente os grandes da igreja. E ele corria risco, porque a Inquisição estava ali. Ele podia realmente sofrer um processo inquisitivo e não dar continuidade àquilo que ele veio fazer. E ele decide, então, ir até Roma com 12 franciscanos. Jesus também tinha 12 apóstolos, né? Pois é, Francisco segue com 12 companheiros. E chegando lá, o Papa Inocêncio III não recebe. Não recebe, imagino, vou receber um mendigo. Deixa ele aí. Ele dormiu com os porcos durante um bom tempo. Até que o cardeal João de São Paulo intervém, e o Papa coincide com o sonho que o Papa teve, né? Que vários tiveram seus sonhos, né? Salomão sonhou, né? E outros tantos. E ele, nesse sonho, Inocêncio vê um mendigo segurando a pilastra máxima, maior da igreja. E quando o cardeal João de São Paulo intervém, e aí nós vamos entender depois, por um livro que Chico escreveu, são recordações de Chico, diálogos e recordações de Chico, diálogos e recordações, aonde Naldinho, que foi marido da nossa querida Meimei, conta que esse cardeal é o nosso Emmanuel.
E ele interfere, então, e o Papa resolve atender. E Francisco vem com o seu burelzinho todo gasto, cordinha amarrada na cintura, e o Papa pergunta a ele o que ele queria. Eu quero licença para manter uma ordem aonde nós iremos viver como Jesus. Papa, como assim como Jesus? E ele começa então a descrever as bem-aventuranças que estão em Mateus. Olhai os lírios do campo, eles não vestem, elas não plantam, não colhem, olha as aves, né? E foi relatando tudo isso. E o Papa ficou estarrecido. Falou, mas ninguém vive sem a austeridade da igreja. Ninguém consegue viver dessa forma tão simples. Quais são os votos que vocês fazem de pobreza, obediência e castidade? Mas não é a pobreza da miséria, é a pobreza dos pobres de espírito a quem Jesus fala. Não é a castidade de não ter relações, mas é a castidade de manter o seu coração puro. E a obediência, não às regras da igreja que infringia ali, mas as regras do Pai. E Inocêncio, a princípio, falou: não, mas de jeito nenhum, ninguém vive desse jeito. Ao que o cardeal novamente interfere e diz: Inocêncio, se ele quer viver como Jesus viveu, por que ele não tem esse direito? Nesse caso, todos nós estamos errados, porque a igreja não está vivendo como Jesus. E aí é quando o Inocêncio, então, respira fundo, pensa e resolve dar a concordância para que Francisco, então, seguisse com a sua ordem. E daí ele começa a vivenciar várias experiências lindas, maravilhosas, com os leprosos, com crianças, o lobo de Gúbio, o encontro com o sultão muçulmano, a quem fala na prece, e ele beijava os leprosos, e muitos eram curados por ele, porque ele tinha esse dom, essa mediunidade curativa, e ele envolveu na fraternidade dele a todos. Era o irmão Sol, era a irmã Lua, era o irmão Lobo, eram os irmãos Pássaros, as irmãs Flores, as frutas, tudo, a terra. Aí, quando ficam sabendo, né, que ele tinha todo esse potencial, inclusive os seguidores dele, né? Se fosse hoje, o Instagram dele estaria bombando, né? O que o cardeal chega para ele e fala: mas você, hein, tá com tudo. E ele, então, é quando ele pega um punhado de areia, deixa escorrer por entre os dedos e diz: eu sou tão pequenino que eu me perco na areia, nos grãos de areia que correm pela minha mão. Eu sou um cisco. Eu sou nada. Esse era Francisco. E aí, tem algumas curiosidades que são interessantes, porque Clara
vendo Francisco cuidar dos leprosos, decidiu segui-lo. E durante a noite ela foge, então, da obediência paterna e vai se encontrar com ele na igrejinha. E ela tem os seus cabelos cortados, tonsurados, como eles falam, que eles usam, os franciscanos, aquela tonsura, né? Cortam aqui no alto da cabeça, significando que acima de mim tem o Pai. Acima de mim tem o Pai. Né? E ali ela se torna, então, uma irmã franciscana e acaba criando a Ordem das Clarissas. Depois, a irmã dela, Inês e Beatriz, também entram para as Clarissas. E Clara segue em santidade até o fim dos seus dias. Quem era Clara? Então veja o encontro de almas. Olha o encontro, olha como a espiritualidade trabalha. No século I nós tínhamos João Evangelista, nós tínhamos Joana de Cusa, nós tínhamos o senador Públio Lentulus. Mais adiante, no século XII, XIII, nós tivemos, de novo, o evangelista, como Francisco, Joana, como Clara, Emmanuel, né? Agora, nosso Emmanuel, Públio Lentulus, como o cardeal João de São Paulo, que inclusive coloca as duas ligações grandes dele com João, o evangelista, e com São Paulo. Paulo de Tarso, a quem ele é muito ligado. Né? E aí, mas agora, entra Maceu na história que nós não temos notícia dele anterior, mas temos notícia dele agora, na atualidade. Quem é Maceu? É Camilo. Quem é Joana? Joana de Ângeles. Quem é Emmanuel? Que foi mentor de Chico durante muito tempo e que hoje dizem que já está reencarnado. E que Joana, nós sabemos, também dizem que irá reencarnar na Europa, que não será espírita, para poder fazer a ligação entre a ciência e o espírito. Então, é a divindade cuidando de nós, trazendo todos eles. Aí vocês me perguntam, e Francisco? Onde que Francisco está agora? Francisco está junto a Jesus, num processo da transição planetária. Junto com Jesus. Se vocês pegarem os livros de Manuel Filomeno de Miranda, vocês vão encontrar ali a presença de Francisco, a presença de Clara, no livro Transição Planetária, Tormentos Obsessivos, Mundo Regenerado. Todos trazem a participação de Francisco. Ele está no comando, junto a Jesus. E quando, tem uma passagem que quando ele estava escrevendo o Apocalipse, teve um momento onde ele foi relatado a ele o sofrimento que nós passaríamos durante esse período de transição, esse período conturbado também. E ele, estarrecido, ele pergunta a Jesus, mas não tem saída?
E Jesus responde a ele: sempre haverá saída para aquele que estiver comigo. E ele continua falando a João que se o homem se modificasse, se transformasse, não haveria necessidade de passar por tantas turbulências. Mas nós somos teimosos. Nós tem hora que acho que a gente não saiu ainda lá da Idade Média, né? A gente continua querendo que as coisas aconteçam da nossa forma, da nossa maneira, e a gente não amansa o nosso coração. Isso não foi só ele quem disse. Isaías, Enoque, Nostradamus, né? Também aconteceu a mesma coisa. E ele também diz, nas profecias de Nostradamus, ele diz que se o homem se modificar, se transformar, que não precisaria passar por tanta dor. Então é sobre esse Francisco que eu vim falar com vocês hoje, para que a gente repense, para que a gente se lembre deste grande e iluminado, que foi o maior representante que Jesus teve até os dias de hoje. E a oração de São Francisco, que todo mundo ora com fervor, na verdade, não foi escrita por Francisco. Ela foi escrita no século XIII, na Normandia. E ela só veio a se transformar em oração de São Francisco após a Primeira Guerra Mundial, quando a Igreja distribuiu essa oração e todo mundo ficou encantado com ela. E os franciscanos começaram, mas é o pensamento do nosso paizinho, é o pensamento do nosso paizinho. E aí Camilo, no livro Carta Magna da Paz, ele descreve verso por verso, a começar pelo primeiro, né? Aonde fazei de mim um instrumento de vossa paz. Não é o instrumento, é um instrumento. Como eu, como você, como qualquer um de nós podemos ser. E ficou, então, conhecida como a oração de São Francisco. E Maceu, como Camilo, ele diz, realmente, o meu paizinho não escreveu essa oração, mas ele viveu cada um desses versos. Então, é a oração de São Francisco. E para encerrar, eu vou terminar com a prece que Francisco faz no livro Transição Planetária. E ele diz: Mestre sublime, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permita que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos,
de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão de vossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos a todos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorece-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Que nós possamos aprender a amar um pouquinho que seja, para envolver nesse momento tão doloroso os nossos irmãos que necessitam de amparo, de socorro e de iluminação. Obrigada por me escutarem.